Olá pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo bem. Ricardo, pela enésima vez a gente tá falando que há uma grande probabilidade do JHC ser eleito com muita facilidade. E aí, a gente conversando sobre até os cachês de São João, aqueles cachês imorais, assim, imorais é grifo meu, imorais. Eu tive a ideia de lhe perguntar, queria que você fizesse esse comentário. O JHC, por conta dessa popularidade grande, por conta ele chegou naquele ponto do político que ele começa a fazer o que ele quiser, que ele começa a não dar muita satisfação para a população sobre os atos dele. Eu penso que sim, Ricardo. Queria que você comentasse sobre isso. O que você está me perguntando é se ele é inconsequente, né? Irresponsável, porque, de fato, ele parece que pode absolutamente tudo. E pelo menos entende dessa maneira. Se você observar do ponto de vista político, de alianças, né, ele consegue hoje brincar com o desejo e sonho de todo mundo, né? Até agora, ele definiu, eu imagino, quem será o vice dele, muito provavelmente o Rodrigo Cunha, por uma razão objetiva. Ele vai fazer a mãe senadora da República, e tem aquela conversa dele com o Arthur, que eu reproduzi, porque me passaram, obviamente, eu não vi, né? Que ele, numa discussão com o Arthur, disse: Arthur, se fosse o seu pai, o suplente de senador, você faria o quê? Você colocaria quem como vice? Foi uma das conversas que eles tiveram. Pois bem, ele brinca com isso, porque não fecha, não bate o martelo, diz: olha, é o Rodrigo Cunha que vai ser o meu vice, e cria ainda uma expectativa nos outros. Me parece que, a essa altura, o Davi Davino, que foi o primeiro alijado desse processo, né? Eu já disse aqui, o Davi Davino, quando do acordo, né, da aliança com o PP, que é o partido do Arthur Lira, do qual o Davi Davino faz parte, ficou definido que seria ele, o Davi Davino, o vice. E não foi e não é, né? Ele, no primeiro momento, exaltou-se, né, queria até ser candidato a prefeito pelo PP, mas aquietou-se. Ele me disse, eu lembro da última conversa, ele disse: eu estou na mão do Arthur Lira. E o Arthur é o dono do partido e não vai me dar legenda. Mas também já disse na sequência que, a essa altura, acha que não deve haver rompimento, que o PP deve ficar, até porque quem lucraria seria os calheiros, né, como diz ele, os calheiros, ele cita dessa maneira. Pois bem, essa é uma brincadeira que o JHC faz sem custo político, me parece, para ele, do ponto de vista do arco de alianças, né? De nenhum custo político para ele. Não há uma mobilização do entorno dele, do pessoal, em protesto contra as escolhas do JHC. Tem outra história, que é o São João. 14 milhões de reais em cachê, e é impressionante. Até agora, né? Os que eu vi no Diário Oficial, publiquei aqueles que eu vi no Diário Oficial, não os que ouvi dizer. Diz que tem mais, né? Vamos ver, até espera-se o cachê, né, da namorada do Rodrigo Cunha, porque eu acho uma grande e monumental bobagem, quer dizer, aquela história da mulher de César. Né? Então não basta ser honesto, precisa parecer honesto. Vamos lá. Ela pode ter todo o talento do mundo, eu não conheço o trabalho dela, mas veja só, tem situações que você tem de evitar. Mas parece que isso também não tem um custo, né? Mesmo para o JHC, isso não terá um custo do ponto de vista político, porque nada tem colado nele. É engraçado, você recebeu a nota, eu também, na prefeitura, dizendo: olha, metade dos cachês é pago pelo patrocínio. Que patrocínio? A publicação do edital para patrocínio do São João saiu semana passada, depois do cachê já depois do questionamento no blog. Pois é, depois do questionamento do blog, mas assim... E quanto é? Eu perguntei, inclusive, a SECOM, né? Tá bom, vai pagar quanto? Quem é que vai pagar? Quem são os patrocinadores que vão pagar a metade desses cachês? Até hoje não recebi essa resposta. E vem nessa... É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. 350 milhões de lucro para a cidade de Maceió. Quem fez esse cálculo? Parece o Paulo Guedes. Paulo Guedes, ex-ministro Bolsonaro, né? E era superlativo. Ele dizia superlativo, parece o Justo Veríssimo, né? Superlativo. Que ele dizia: olha, eu tenho um amigo na Inglaterra que vai comprar 330 trilhões de dólares de cinturão no Brasil. Que era tudo exagero. E dessa maneira é impressionante.
nós ouvimos vários personagens aqui, todos fazem críticas contundentes ao JHC, inclusive em relação a Braskem, mas não a população, fora a população diretamente atingida pela tragédia provocada pela Braskem, não há uma crítica severa às ações do JHC, nem mesmo em relação a 1 bilhão e 700 milhões de reais. É bem verdade. Criou-se muita fumaça e algumas fake news, dizendo, olha, ele entregou aquela banda de Maceió da Braskem, que não pertence. O contrato não reza isso. Que o que a Braskem pagou foi para comprar aquele... Porque não pagou mesmo. Aquilo pertence à cidade de Maceió e a gente viu no relatório da própria CPI da Braskem que isso nunca vai acontecer. A Braskem não vai ser dona daquela área. Mas o fato concreto e objetivo é que nada cola no JHC. E isso dá a ele uma, como eu diria, uma arrogância, uma prepotência que é muito ruim. Pode ser que agora, nesse primeiro momento, não tenha efeito nenhum, mesmo na campanha eleitoral, mas ele precisa entender que ninguém está acima do bem e do mal. Eu já vi várias lideranças políticas, a gente viu, Cícero Almeida, né, um caso, né, com 81% de aprovação e ganhou a eleição, a segunda eleição dele com 81% e depois vai caindo do ponto de vista do eleitorado. Então, olha, ninguém, nem Lula conseguiu tanto, nem Getúlio Vargas conseguiu tanto. Aliás, o fim de Getúlio foi trágico, né? Porque o que acontece, o povo é novidadeiro. A população, e todos nós fazemos parte do povo, tá certo? E a gente quer sempre mais e mais e mais. Que ele entenda e aprenda que ele vive um bom momento do ponto de vista da popularidade, mas que isso passa com facilidade. A primeira queda dele, se acontecer e quando acontecer, pode ser fatal. Vamos ver se ele ganha um pouco de humildade. Lembrando que a gente vive um momento histórico que 2 prefeitos que tiveram momentos de muita popularidade, hoje estão candidatos a vereador de Maceió, numa situação brigando para tentar ser eleito. Quer dizer, assim, isso ilustrando a sua fala, que você falou, que a roda gira, né? Isso é uma observação. Tem outro lado da história, já falamos sobre isso, né, que os candidatos adversários deles são muito ruins de forma geral. Eu não falo ruins pessoalmente, nunca é pessoal, tá? Mas do ponto de vista eleitoral são muito ruins. O caso do candidato que efetivamente pretende o embate direto com o JHC, que é o tio Rafa, o Rafael Brito, né, do MDB, é um candidato que beira o ridículo, se você me permite. Estou falando aqui do personagem público, tá, gente? Enfim, que imita o Renan Filho na fala. Eu vi essa semana alguém dizendo, né? Eu fiz essa crítica e a pessoa ligou para mim e disse, olha, como o doutor Jaque, o JHC, doutor JHC, né? Era o JHC da Shopee, o tio Rafa é o Renan Filho da Shopee, né? Ou seja, é falsier, é um fake, enfim, é algo assim. Está virando um personagem ridículo. É um personagem ridículo do ponto de vista, repito, da figura pública. Então, é esse o candidato que pretende bater de frente com o JHC. Aí tem o Ricardo Barbosa, do PT, que também não tem estofo, né, eleitoral. Agora se lançou, né, com um outdoor pela cidade toda, com Lula pretendendo ganhar popularidade. E tem o Lobão, que é uma figura folclórica, mas que ninguém surpreenda, pode bater os dois, viu? Pode bater os dois que estão concorrendo. Se deixaram. Também tem isso. Ele é do Solidariedade, que é presidido por Adeilson Bezerra, que, por sua vez, deve obediência ao senador Renan Calheiros. Pois é, Ricardo. Estamos aqui, a gente já viu muito esse filme, né? O político na alta, político na baixa. Exatamente. Né? Eles passarão, né? A gente passarinho, né? Pois é, exatamente. sempre esses que aqui estão atravancando o meu caminho, eles passarão. E a gente passarinho. Pronto, e usando essa frase que eu vou fazer uma ponta. Mário Quintana, viu? Exatamente. Um pequeno, grande poema. Para nossa dica cultural. A minha, Ricardo, é o seguinte. Hoje, o dia que a gente está gravando, é o dia do cinema nacional. Não sei como é que surgiu isso, mas de vez em quando surgem essas datas. O fato é que a Netflix, que é a stream, colocou 14 novos títulos nacionais, alguns bem legais, como A Central do Brasil, que eu acho um filme fantástico. Um filme belíssimo, lindo, em qualquer tempo e lugar. Que filme bonito, né? Os dois
baseados na obra do Graciliano Ramos, o Vida Seca e São Bernardo, estão lá também. Então, 14 filmes nacionais foram colocados numa plataforma que nunca foi muito simpática ao cinema nacional, mas foi muito legal. Mas aí eu quero destacar um, que é um documentário, que se chama Noite de 67. A Noite de 67 é um doc baseado, né, num livro. A noite de que ele fala, Noite de 67, era aquele festival de música da Record, o último dia, né? Um festival. E esse dia é um dia icônico. Um dia que, assim, simplesmente tem... Caminhando contra o vento. Caetano, Gil, Chico Buarque, tem Roberto dias Carlos. Que a gente se Mutantes. sente. Então, você já colocou aí Alegria, Alegria, Roda Viva e Domingo no Parque. São 3 músicas que concorreram nesse show. São 3 músicas que viraram símbolos da nossa... Da música popular brasileira. Era Domingo do Parque? Eu sei que no filme é gravado pelo Gilberto Gil e pelos Mutantes. Era do Cara de Lua. Era o autor dessa música. Porque Cara de Lua era apelido do Gilberto Gil. No meio musical. O Gil, ele era administrador de empresa e ele trabalhava numa multinacional. Né? E começou a compor ali naquele grupo de compositores. Ele, Chico, o apelido do Gil era Cara de Lua, porque ele era bem redondo, a cara bem redonda. Eu acho a gravação maravilhosa. Ótimo. Ele com os Mutantes, o Arnaldo jovem, a Rita Lee jovem. Eu acho linda aquela gravação. Então tá lá, Noite 67, acho que o pessoal devia dar uma olhada. Vejam sempre o cinema nacional, mas dê uma olhada lá no Doc 67. E a sua, Ricardo? Qual é a sua dica? Pois é, eu trouxe aqui um livro que eu sempre gosto de tratar com os divulgadores de ciência, né? E o Carl Sagan foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro deles e um dos mais importantes até hoje. Esse aqui é um dos livros dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Foi o primeiro livro que eu li do Sagan. Ele é o autor de Cosmos, uma série, né, belíssima. Eu tenho aqui em DVD até hoje. Né? Eu assisti. Eu gosto muito. E esse livro aqui, ele traz, enfim, o que a ciência conhecia e conhece, né, até hoje. Obviamente, você está falando aqui de 20, 30 anos, o avanço do conhecimento, né? Sobre questões que eram consideradas esotéricas, a presença de ETs, como a psicologia explica os personagens que se deparavam, né, com os ETs, os milagres, né, que eram apresentados como milagres e que, na verdade, eram ações humanas, às vezes, enfim, golpes, né, em que as pessoas eram vítimas. Tem aqui uma história não sei se você lembra, uns jardins que faziam uns cortes assim maravilhosos, né? Na Inglaterra apareceram, diziam que eram os ETs que vinham fazer esses... E depois descobriram 2 personagens talentosíssimos, 2 jardineiros que faziam aqueles jardins e as pessoas tinham uma ideia, uma imagem, né, de que aquilo era uma obra de extraterrestre. É um livro delicioso, tem outro dele, Bilhões e Bilhões, tem um outro dele também, que é o último que foi publicado com palestras que ele fez na Inglaterra e na Escócia, basicamente. E o Carl Sagan, sem dúvida nenhuma, é um dos principais personagens da divulgação da ciência. É muito agradável você ler um livro do Carl Sagan, até porque ele é extremamente divertido. É bem-humorado. E eu prezo muito para quem usa a inteligência com bom humor. Legal. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Que legal. Olha, eu vi até, fui olhar no Amazon, tá R$35. R$35, muito bom. Reais. Cosmo faz parte da minha infância, viu? o programa TV, que faz, né? Era TV aberta. Era muito legal aquilo ali. Ricardo, um grande abraço, então. Um abraço, Carlinhos. Um grande abraço, pessoal.